noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de paz, luz, numa noite chuvosa e fria, né? Que coisa boa, todo mundo aqui buscando energias boas, né? Eu vou ler agora um pequeno trechinho de 1 Minuto com Jesus, Pastorinho. Creia na vitória do bem, não vacile. São 3 os degraus de perigosa descida: pessimismo, desalento e depressão. Antes de tudo, saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Agora mais harmonizados, vamos fechar os olhos e relaxar para recebermos a oração inicial. Pai amoroso, ilumina a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condição dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos habitantes desta casa planetária, em especial os mais sofridos. Rogamos que a tua luz ilumine nossos caminhos e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando na nossa bagagem sementes de amor, colhidos ao longo de nossos caminhos. Ilumine também, Pai, o nosso palestrante dessa noite e as águas colocadas para magnetização na mesa de entrada. Jesus amigo, que a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. E nessa noite queremos abordar a influência do Espiritismo no mundo, pois essa doutrina, ela tem lançar sementes, fortalecer a humanidade. Algumas questões para nós buscarmos respostas nessa noite. O Espiritismo se tornará uma crença comum? Se isso for verdade, o que acontecerá com a maioria das religiões? Extinguir-se-ão? Não é uma forma de preconceito pensar o Espiritismo como uma crença comum para todas as pessoas? E aí a gente pode refletir sobre isso e, à medida da nossa exposição, a gente vai vendo essas questões serem analisadas e para a gente poder também se fortalecer nessas dúvidas. O Espiritismo é uma doutrina fundada sobre a crença das existências de espíritos e nas suas manifestações. Essa é a essência do Espiritismo. É a crença, né? É uma doutrina fundada na crença da existência dos espíritos. Pois todos nós somos espíritos, todos nós somos almas. Essa é a essência do Espiritismo. O ponto principal. A partir daí, ele começa a lançar as suas sementes para outros campos, mostrando algumas leis e nós vamos refletir sobre elas. O Espiritismo formou-se lentamente através do tempo. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, teve apenas o trabalho de organizar esses conhecimentos esparsos, dando-lhes uma terminologia própria. O druismo, religião dos celtas da antiguidade, tão bem divulgado por Leon Denis em suas diversas obras, já acenava para a grandiosidade das ideias espíritas. Sócrates e Platão, considerados os precursores do cristianismo e do espiritismo,
divulgaram amplamente as noções de imortalidade da alma e da reencarnação, princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. O Espiritismo não inventou a reencarnação. O Espiritismo não trouxe a questão das ideias da questão espiritual. Ela só foi organizada através dos espíritos amigos que trabalharam com Kardec a questão de organização dessa doutrina. Mas essas ideias já estavam na humanidade. Sócrates e Platão, 500 anos antes de Cristo. Os celtas, povo que viveu ali no período da Idade Média e plenamente desenvolvido essas ideias. E o que o Espiritismo traz também tem muito a ver com o próprio cristianismo no seu princípio. A criação do termo Espiritismo por Allan Kardec serve simplesmente para definir um campo de conhecimento, diferenciando-o das outras formas de espiritualismo, baseado nas observações dos fatos mediúnicos, pôde oferecer um caráter universalista à nova doutrina que acabava de se firmar. Então, muitas ideias e doutrinas espiritualistas existem. O Espiritismo, como doutrina que os Espíritos trouxeram ao mundo, baseado no Livro dos Espíritos, baseado na questão do Livro dos Médiuns, baseado na Gênese, segundo o Espiritismo, também no Céu e Inferno e no próprio Evangelho. Aí existe todo um estudo que os Espíritos organizaram, que é a base dessa doutrina. E isso os Espíritos devem trazer ao mundo. E isso se chama Espiritismo. Não é uma doutrina espiritualista, porque espiritualista é que acredita que o ser existe. Quem tem esse conceito de espiritualista é alguém que acredita que não somos somente matéria, e sim um espírito, uma alma. Mas o Espiritismo é muito mais que isso. Desculpa. Ela é muito mais que isso. Ela é, na verdade, e a gente vai ver, são algumas bases de referência, aquilo que nós já estamos vendo, mas também outras leis que regem a nossa vida. O Espiritismo, ele não é de uma pessoa, nem de um partido, e nem de uma instituição. A doutrina é dos Espíritos. Por isso que ela é mais difícil de ser combatida. Por isso, se o cristianismo veio através da questão da personificação do Cristo, o Espiritismo não tem uma personificação. Ele vem através dos Espíritos trazidos ao mundo. O Espiritismo não é uma religião organizada, em que há sacramentos, rituais, hierarquia de santos, etc. Então, ele não é uma religião. Em sua codificação, Allan Kardec deixou claro que ele seria mais bem definido como uma filosofia científica e como consequências morais. Então, o Espiritismo é uma doutrina que tem, na sua filosofia, a questão das comprovações científicas, que a gente vê tantas, a questão da comprovação da reencarnação, da comprovação da existência e pré-existência do espírito no corpo, e tantas outras. E, como consequência, esta filosofia científica, ela traz aspectos para a nossa vida, de nós nos portarmos como indivíduos conhecedores desses ensinamentos, a nos portarmos dentro desta doutrina, nos trazendo consequências morais, nos dando diretriz da questão de como nós nos portamos com os seres espirituais, filhos do Pai,
né? E aí a gente tem toda a questão dos ensinamentos do Cristo. Então ela tem essa forma e essas consequências morais para o nosso ser. Ao mesmo tempo, abrangeria todos os campos do conhecimento, essa doutrina, emprestando-lhe a sua contribuição moral e espiritual. E aí a gente vai ver nos aspectos, né, médicos, a gente vai ver nos aspectos da filosofia, na questão da educação, tantos outros. A gente vai ver a influência que o Espiritismo exerce, a importância que isso faz na condução do ser humano, que somos nós todos, nas várias áreas. Cada uma tem a sua diretriz. Então o Espiritismo ele vem espalhando sobre o mundo as suas influências, mostrando esse ser espiritual na sua caminhada e no que ele precisa fazer no meio em que ele se encontra. A imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução do espírito imortal tem caráter universal. Isso está e é a base, vamos dizer assim, da doutrina dos Espíritos. Para que o conteúdo doutrinário não ficasse restrito à autoridade de um único espírito ou de um único médium, Kardec submetia todas as comunicações mediúnicas ao crivo da razão. E como ele fazia? Apoiando-se no método teórico experimental das ciências naturais, cruzava as diversas respostas dadas por diversos espíritos a diversos médiuns espalhados pelo mundo inteiro. Quando ele organizou a doutrina dos espíritos, ele não buscou num único ponto as informações. Elas vinham de todas as partes. E aí citei, as questões eram as mesmas, que ele tinha dúvida, que ele buscava, e ele direcionava ela para o mundo todo. América do Norte, Europa, Ásia, África, América do Sul. Médiuns eram variados. E ele espalhou, através de todos eles, a busca desses conhecimentos. E isso mostra que, quando a comunicação ou a informação de algo maior vem, os Espíritos sempre dizem que é nesse sentido que ela vai vir, não num único ponto. A mensagem trazida ao mundo, através dos Espíritos, veio dessa forma, para mostrar a força que ela tem, para mostrar a força que os Espíritos têm. E eles, na verdade, são, e nós também somos, só que hoje presos a uma questão material. Mas eles são a grande força do mundo, a grande força que existe e que movimenta, né, toda esse nosso mundo. Assim sendo, dizia que a única garantia seria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diferentes lugares. Dessa forma, a organização da doutrina se constituiu. Um só ser organizando ela, manipulando ela no sentido de buscar essas informações através da intuição dos espíritos amigos, mas vindo essas informações de vários lugares, de vários médiuns, e todos eles trazendo a mesma ideia. A revelação espírita partiu inicialmente dos espíritos superiores. Allan Kardec teve apenas o trabalho de organizá-la de modo claro, a fim de que todos pudessem inteirar-se do seu conteúdo. O Espiritismo veio na época certa. A sua tarefa principal era lançar luz sobre o edifício carcomido pela fé dogmática. 1850, a nossa sociedade estava falta de uma fé mais robusta, uma fé mais digna, uma fé mais
uma fé raciocinada. Porque a religião dominante estava avassalando. A questão científica estava totalmente dispersa. Existia duas correntes de ideias. Uma era religião e outra era científica. A doutrina espírita ela vem no sentido de fortalecer essa união. Porque comprovando a existência do ser espiritual, né, e também valorizando a questão dos aspectos científicos, que são importantes. Porque todos nós temos a necessidade de comprovar, de entender esses ensinamentos trazidos à luz da razão, do estudo, da ciência, mostrando que nós somos um ser que tem capacidade, precisa trazer essa luz para dentro de nós. E é preciso dar-lhe uma pitada de razão. Por isso, a fé raciocinada. Para o êxito da codificação, Allan Kardec recebeu ensinamentos de Santo Agostinho, um grande homem da própria igreja, São Vicente de Paulo, do Espírito São Luís, Sócrates, Platão e tantos outros que a gente pode abrir no Evangelho e a gente vai vendo lá títulos de homens que vieram trazer, já vivenciaram a sua experiência. Como espíritos, continuam trazendo para a humanidade os seus ensinamentos. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A resposta dos Espíritos é essa: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Aqui lhe faz menção àqueles que pensam contrário, os contraditores, todos aqueles que lutam contra a doutrina dos espíritos. Todos aqueles que acham que é uma doutrina demoníaca, que acham que e vamos dizer assim, por que isso? Porque a ideia, o progresso que o Espiritismo veio trazer ao mundo, ele vai acontecer. Porque ele tem muito a ver com aquilo que o Cristo, na sua época, veio trazer ao mundo: o consolo, a dor. Essa é a principal função da doutrina. Trazer os conhecimentos, sim, de que nós somos um espírito, de que nós estamos nesse mundo, precisamos aproveitar bem as nossas oportunidades de crescimento, de evolução, mas nós somos um ser que passa, ora momentos, outros, pelas dificuldades das provas, das expiações que cada um de nós carrega. Ninguém está isento disso. E dessa condição nós sofremos. E ele vem consolar, através, dando a nós a capacidade de perceber, como espíritos que somos, detentores do conhecimento, da busca, e também esse conhecimento, tendo esse conhecimento, eu faço a minha caminhada. Se hoje eu passo por momentos difíceis, à medida que eu vou me esclarecendo, eu vou me orientando, eu faço minhas escolhas, eu posso melhorar o meu caminho. E isso está totalmente à minha disposição. E é esse o objetivo, para que, me consolando, me orientando, ou compreendendo essa doutrina, eu faço uma caminhada melhor junto dos meus familiares, junto das pessoas, no contexto social, aonde que a humanidade vai sofrer as consequências, ou eu vou sofrer as consequências, momentaneamente, do que nós estamos vendo hoje, sim. Mas, à medida em que eu me posiciono numa posição
uma prática melhor dentro da minha sociedade, a sociedade vai melhorar. Se todos nós nos encontramos como hoje nós estamos numa sociedade, ela é fruto de cada cidadão. E à medida em que a sociedade ou cada cidadão se melhora, a nossa sociedade melhora também. O Espiritismo codificado por Allan Kardec é uma lei que expressa o bem e a verdade. Sendo uma lei, há um caráter pragmático de execução. Não existe algo que, eu vou definir isso. Reencarnação, eu não acredito. Tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar na reencarnação. Ela é uma lei. É uma lei vinda de Deus para o mundo, trazida ao mundo. Todos nós, querendo ou não acreditando nela, acreditando ou não, nós passamos por ela. Nós vamos desencarnar um dia e nós vamos retornar novamente a ela, a vida. Passando e sofrendo as consequências dessa lei. Então, isso é natural, isso ninguém pode dizer, eu não acredito, então não vou sofrer ela, como no passado tentaram fazer. Mas, isso é uma lei, então, da lei, a gente tem certeza de que ela vai acontecer. Ela é uma dádiva de Deus, o absoluto, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, ela é uma lei, é uma dádiva dele. Os princípios codificados do Espiritismo são universais. E mais tempo ou menos tempo, toda a população estará fazendo uso de tais ensinamentos. Como é natural, são leis, à medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai compreendendo por que passamos por determinadas coisas, por que a vida às vezes nos dá sulampos, às vezes nos joga pelo chão, nos faz ter. Então a gente começa a compreender, buscar, através dessa própria doutrina, a gente busca essas orientações e a gente começa a se consolar, compreendendo por que a vida está nos dando essas situações. E dentro do processo da questão da justiça, a gente pode compreender que a questão da reencarnação é uma bênção. A questão da reencarnação é uma dádiva que Deus concede a nós. Porque quando a gente compreende que Deus é soberanamente justo e bom, que em determinado momento as pessoas da humanidade erram, e se ela for negligenciada ou colocada para o resto de sua existência, nunca mais a poder voltar dentro da sociedade, seria injusto. Porque nós muitas vezes pensamos assim, privar a nossa sociedade daqueles que cometem erros, cometem crimes, mas Deus não pensa assim. Ele criou cada filho seu, na condição de que cada um cresça pela sua própria vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, a escolha entre o certo e o errado. Então nós passamos por isso. Mas tem momento em que a misericórdia divina nos chama novamente para, partimos desse plano aqui, estamos na parte espiritual e nos chama novamente. Só tem algo para te cumprir lá, para ajustar as tuas contas. E aí a gente volta para cá. Mas volta até um certo ponto da vida, tudo está tranquilo e tal, depois começa a aparecer algumas situações em nossa existência que parecem ser pesadas demais e a gente tem que se ajustar. E aí o que seria isso tudo? Será que não é aquela justiça de Deus lá do passado que eu errei e está me cobrando nesse momento? Será que não é mais justo fazer uma compreensão nesse sentido e enxergar que Deus, Ele é justo, é soberanamente justo e bom, e Ele concede a nós essa possibilidade através de resgates? Ele sempre nos dá a possibilidade de resgatarmos pelo amor. Mas quantas vezes nós fizemos as coisas por amor? Quantas vezes a gente faz por vontade própria? Sabe o que é certo?
mas não vai, não quer. Ah, mas tem tantas outras coisas que eu posso fazer. E aí o que acontece? A vida nos cobra. E às vezes a gente nos cobra através do processo da dor. Porque a gente vai negligenciando, e chega um momento em que a própria justiça nos envolve e nos cobra as coisas. Então é mais fácil compreender Deus na sua soberana justiça dessa forma. Um Deus bom, Deus que concede a nós a possibilidade do crescimento, mesmo diante de erros. Pois, se nós viemos de uma sociedade, Idade Média, quem daqui será que na Idade Média não atrocidou, não matou tantas guerras? Se a humanidade olharmos para trás dela, a gente não vai ver muitos seres que seguir o caminho certo. Então nós somos consequências disso, desse meio. Então não podemos dizer que nós somos santinhos, porque se nós estamos dentro da humanidade em que nós nos encontramos, nós temos alguns ajustes para fazer. O Espiritismo não prega a modificação radical da sociedade, mas procura, sim, modificar o indivíduo. Pois, por que isso? Porque a sociedade só se modifica se o sujeito se modificar. Observe a questão da violência à nossa volta. O mundo é violento, porque cada indivíduo e cada um de nós o é. A violência faz parte do nosso contexto, de nossas vivências. Eu já não sou mais violento, até hoje, ontem. Mas nós viemos de uma sociedade. Hoje estamos nos modificando. Nós viemos da Idade Média, nós éramos violentos. Nós íamos para as guerras e achávamos que aquilo ali era justo. Então, o contexto de violência à nossa volta, ela simplesmente é o fruto da nossa sociedade, que é constituída de indivíduos. Se cada um fosse realmente humilde e caridoso dentro de si, o mundo seria mais fraterno e menos egoísta. Se cada um de nós pensar no amor, na bondade, em tudo aquilo que a gente pode auxiliar o outro, o mundo vai ser melhor. O contrário também. O Espiritismo ele não veio destruir as religiões, muito pelo contrário, tirar do crente o seu credo. Jamais. Cada um tem a sua crença. E a crença é algo que é conquista do ser. É isso que o Espiritismo trabalha. Ele não diz que você tem que ser espírita para se salvar. Muito pelo contrário. O que você precisa encontrar, os parâmetros, a compreensão daquilo que te faz completo. Daquilo que faz você entender o que é o amor, o que é a bondade, o que é necessário para você caminhar. Não importa a religião que você segue. Se você busca, através daquela religião, uma boa prática, a prática do bem, você está no caminho. Você estará fazendo a sua parte. Sua função é iluminá-las, o Espiritismo, com o clarão da verdade, no sentido de afastá-las do erro, do dogmatismo e do fanatismo. Esse é o objetivo da doutrina dos Espíritos. Trazer para cada uma, ou auxiliar para cada uma, a questão da evolução dessas próprias religiões. Vai ser tudo espírito? Não. Mas a compreensão da verdade, cada vez mais, vai se derramar sobre o mundo. E essa compreensão vai auxiliar. Desprende-se daí que é um trabalho de longo prazo, porque nada se muda do dia para a noite.
ou da noite para o dia. É um trabalho árduo, é um trabalho que vai seguir. A doutrina dos Espíritos tem 160 anos. Agora, em 2017, completamos. É uma doutrina basicamente nova ainda. Mas o seu trabalho está aí. A influência do Espiritismo é silenciosa. Ela penetra no âmago do sujeito. Como o Espiritismo não é uma religião, e nem tampouco pertence a esse ou aquele grupo social, ele tem mais facilidade de expansão. Depende apenas de a razão dizer sim ou não. Os seus ensinamentos ou as suas ideias, elas podem ser aceitas facilmente. Basta cada um compreendê-las, cada um buscá-las e fazer com que elas penetrem em si. Isso é interessante, isso é importante. A compreensão da reencarnação, a questão da compreensão da justiça de Deus, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que fizemos tem uma ação. E como reação daquilo que nós fizemos, nós sofremos as reações. Então, lei de causa e efeito. Se nós fizermos o bem vai voltar para nós. Se fizermos o mal por consequência volta também para nós. Contudo, quando os espíritos superiores querem que uma ideia avance no seio da sociedade, eles saberão escolher as pessoas certas para tal finalidade. Isso é o que aconteceu e o que acontece ainda. Eles sabem quem eles podem contar, pois todo aquele que vem para o mundo vem preparado com a sua bagagem, e eles conhecem cada um de nós. Não só ocupará um lugar, encherá o mundo inteiro. Desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo. E de época em época enviou-lhe à terra espíritos adiantados, que assinalaram em sua natureza corpórea a influência do Espiritismo. Que era o cristianismo há 18 séculos, senão o Espiritismo? As ideias eram as mesmas. Só o nome diferia. O pensamento era o mesmo. Apenas os homens, com seu livre-arbítrio, desnaturou a obra de Deus. Hoje a compreensão é maior, mais ampla, e nós, através da nossa compreensão, a gente está buscando entender essa doutrina. Na época do Cristo, isso não acontecia dessa forma. Em breve, todos os povos serão espíritas, porque aí está a universalidade de todas as crenças. Avança sem abalos e sem revolução. Nada vem destruir, nada derrubar na organização social. Venha tudo renovar. Compreendendo que o operário é da mesma essência que a sua, o patrão produzirá leis suaves e sábias nas suas relações comerciais. Quando pela manifestação espírita o criminoso puder prognosticar a sorte que o espera, recuará ante a ideia do crime. Que importa aquilo que produz o bem, desde que o bem seja produzido? O futuro da humanidade repousará em torno de um eixo comum, ou seja, as verdades explicadas pelo Espiritismo. É por esta razão que não devemos nos preocupar com os atos da vida do Cristo, ou mesmo com as suas profecias, mas unicamente nos pautarmos nas nossas vidas segundo os ensinamentos morais por ele proferidos. É a base das nossas vidas, tem que ser a base dos ensinamentos do Cristo.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, somos diferentes do outro? Não. Estamos no mesmo contexto. Somos irmãos em caminhada. E quanto mais eu quiser espalhar o bem à minha volta, mais eu vou estar recebendo ele da mesma forma. Quanto mais eu espalhar o amor nas minhas vivências, quanto mais eu sentir a possibilidade de auxiliar, de espalhar sentimentos bons, mais eu vou receber da mesma forma. Que essa reflexão possa nos ser auxiliada e que possamos buscar perceber que a doutrina espírita não é nada além de que aquilo que o Cristo trouxe ao mundo. E que esse trabalho se baseia em algumas obras, Livro dos Espíritos, Evangelho, grandes problemas, grandes e pequenos problemas. É daí que a gente pesquisou para trazer esse trabalho na mente. Muito obrigado. Que Jesus possa continuar nos amparando. As crianças podem subir. Agora, vamos nos preparar para receber o passe. Respire fundo e procure relaxar. Não pense, apenas sinta um estado de calma e de profunda paz. Vamos todos juntos mentalizar nossos corpos recebendo essa maravilhosa energia que vem do alto, enchendo nossos corações com paz e amor. Mentalize essa vibração de paz e esse amor se estendendo sobre toda a Terra, envolvendo toda a humanidade. Elevemos nosso pensamento ao Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essas maravilhosas energias que acabamos de receber. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irás nos desamparar, que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, o Senhor sempre estará presente. Obrigado, Senhor, pela consciência que temos de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti. E que um dia todos possamos enxergar que sem Ti, Senhor, não somos nada. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Que assim seja. Uma boa noite a todos e tenham um bom retorno às suas casas.